Olá pessoal, boa noite. Eu sou Cacá Menezes, nós estamos começando aqui o podcast A Arte de Servir. Eu estou aqui com meu amigo Ivan para nós fazer esse bate-papo semanal sobre política, sobre o cenário nacional, sobre os principais temas. Eu vou pedir meu amigo para estar se apresentando também, para a gente começar esse bate-papo nosso aqui. Ivanzão, seja bem-vindo, vamos estar junto aqui nesse bate-papo semanal. É isso aí, Cacá. Obrigado pelo convite. Estamos aqui nesse novo formato, né? A arte de servir, uma coisa que a gente tem tentado desenvolver, né, Cacá? Juntos já há alguns anos. Isso, é um. A arte de servir a cidade. Então, para a gente é muito interessante ficar realmente ter essa nova ferramenta, essa nova forma da gente estar em contato com as pessoas, né? A gente que anda por essa contagem, por essa região metropolitana, conversando com muita gente, mas agora através da tecnologia a gente entra dentro da casa das pessoas, né? Exatamente. E a gente quer repercutir com vocês semanalmente os principais temas que de alguma maneira ou outra chamaram a atenção da sociedade, trazendo também uma opinião dentro de um raciocínio de quem de alguma forma ou outra tem vivenciado já questões políticas, questões sociais, questões morais, né, Sim. nessa nossa atividade durante essas últimas décadas. E a gente convida que vocês estejam conosco semanalmente e repercutam também todo esse comentário, esse conteúdo que a gente vai estar trazendo com seus amigos, com seus parentes, seus familiares e também, Cacá, uma coisa interessante, deixar também aberto para que as pessoas possam trazer pautas, né? Indiquem uma pauta aí no comentário do vídeo, no comentário da rede social, que na semana que vem a gente pode estar trazendo aqui a pauta que você sugeriu Sim. como um dos pontos aqui da arte de servir. Então, a arte de servir, esse nome, né, Ivan, é o significado, né, vamos colocar assim, traduzido, né, de polis, né, Sim, da que palavra seria polis. cidade, né, política, né, Da palavra política, da né? palavra política, Perfeito. né, tanto Aristóteles e todos os pensadores, os filósofos políticos falavam que a polis, que a política é a arte de servir a cidade, né? E a arte de servir a cidade e não de ser servido da cidade, né? Hoje em dia, infelizmente, o personagem político, e uma das coisas que nós estamos fazendo esses dias, colocando a nossa vida à disposição, né? Por exemplo, estou agora como pré-candidato a deputado federal, Ivan. A gente está aqui agora nos preparando para mais uma eleição. Já a primeira grande notícia, furo de reportagem aqui O do furo Arte de de Servir. reportagem, eu sou pré-candidato a deputado federal e nós estamos aqui preparando, começando o esquenta, né, Ivan? O esquenta das eleições, começando a comunicar. Uma pessoa me perguntou essa semana, falou, Cacá, por que os políticos eles só aparecem esse momento? Porque é esse momento que é permitido aparecer, né? É esse momento que a gente pode, de fato, falar um pouco mais abertamente que somos pré-candidatos, daqui a pouquinho, depois da convenção, que nós somos realmente candidatos. E muitas vezes, assim, principalmente as pessoas que não têm um mandato, a gente tem dificuldade, todos nós temos muitos afazeres, muitas coisas. Só para você ter uma noção, hoje, eu lidero uma instituição, né? Nós temos uma instituição com muitos trabalhos, tanto na área desportiva, cultural, acolhimento de pessoas. Eu sou pastor de igreja, né? Pastoreando várias igrejas, dando mentoria para várias pessoas. Trabalho com palestras, trabalhamos com tanta coisa, tanta coisa. E em um determinado momento, a minha esposa, a Carla, que eu agradeço sempre, em acordo com ela, em acordo com os meus amigos, todos nós acreditamos que Deus deu para a gente uma oportunidade de ocupar a política, de um desejo de fazer algo pelo Brasil, de fazer algo pelo nosso estado, de fazer algo pela nossa cidade, pelo nosso bairro. E de tempos em tempos a gente consegue separar um tempo da nossa vida para poder, de fato, disputar uma eleição. Já disputei 3 eleições, 2 para prefeito, uma para o Senado. Agora nós estamos mais uma eleição agora, indo para deputado federal, né? E é muito desgaste, gente, sabe? De coração mesmo, é muito desgaste. Nós enfrentamos eleições muito desigual, nós não somos candidatos ricos, nós não temos dinheiro. O que nós temos, a gente usa com todo amor, com todo carinho, para realmente pleitear um cargo eletivo, né? A gente não tem como, né,
mobilizar um estado inteiro como o estado de Minas Gerais. Nós confiamos, nós acreditamos, nós pedimos nossos amigos, parceiros, nós acreditamos que o boca a boca, as pessoas que acreditam no trabalho, porque eu tenho falado uma coisa muito interessante, Ivan. E uma pessoa falou para mim esses dias, falou, Cacá, fazer campanha ou falar sobre você ou falar da sua pré-candidatura, para a gente é uma alegria porque você não está falando de coisas que você vai fazer. Você está falando de coisas que você já está fazendo e agora você quer dar escala ao que você está fazendo. E exatamente isso, esse é o nosso desejo. Dar escala. A gente está vendo a violência, o abandono das pessoas nas ruas, nós estamos vendo os órfãos, as viúvas, a fome, a questão da moradia, da insegurança alimentar, a questão do acesso à escola, à saúde. Tudo isso impacta diretamente do que eu faço em 20 anos de trabalho, trabalhando com pessoas que estão às margens da sociedade. Então, hoje, como pré-candidato a deputado federal, nós já estamos nos preparando. E esse podcast já faz parte de uma preparação, de uma comunicação com as pessoas que estão nos acompanhando, para a gente já começar a noticiar, colocar nossa opinião aqui semanal. Muitas pessoas me cobram, Ivan, Cacá, o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre aquilo? Então, joga aí no nosso... na mensagem, no podcast... Sim. No comentário aí do vídeo no YouTube. No YouTube. Ou mesmo nas nossas redes sociais, onde você estiver assistindo. Coloca aí sua pergunta, sua dúvida, sugestão de pauta, porque nós vamos falar semanalmente das principais pautas que vai envolver todo esse cenário nacional, que vai envolver todas as polêmicas que estão acontecendo. Nós queremos deixar aqui a nossa opinião para que você conheça um pouco mais sobre nós, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso grupo de política que nós temos trabalhado hoje aqui na cidade de Contagem e de Contagem para o estado de Minas Gerais, sobre o que nós acreditamos. A arte de servir é uma expressão, é um sentimento que nós temos de expressar o que nós acreditamos de fato sobre a política. Nós não acreditamos que ser político, o sujeito político, ele deva ser um sujeito que tenha um projeto de poder, mas um projeto de nação, um projeto de cidade. O sujeito político, ele não deve ser uma pessoa que está usando da cidade para os seus interesses próprios, mas o sujeito político é um ativista autoral, Ivan. Eu acho tão bonito isso, né? Quando Marina fala que o novo sujeito político, ele é um ativista autoral. Ele é aquela pessoa que está ali criando, lutando, tentando criar formas de solucionar problemas que impacta o bem comum, que impacta todas as pessoas. Então hoje, Ivan, nós vamos trabalhar algumas pautas, conversar sobre alguns assuntos, e um deles que está muito em alta nesses dias, nós temos falado muito sobre isso, as principais notícias nos jornais, as principais comentaristas têm falado muito sobre essa pauta do ódio, da violência nas redes sociais, que ela está começando a sair das redes sociais e vir para as ruas. Está começando a acontecer alguns fatos ainda isolados, não é algo generalizado, mas a gente já começa a perceber um clima dessas eleições, né? Que nós estamos começando a perceber um clima de violência, de agressão verbal, de agressão pela internet, que está começando a aparecer nas ruas e no momento em que o Brasil está passando por um processo armamentista, né, em que muitas milhares e milhares de pessoas estão se armando, né, acreditando. O próprio presidente da República, agora 2 semanas atrás, fez uma declaração que se Jesus estivesse nos dias de hoje, ele compraria uma arma para ele. Então nós estamos vendo uma pauta armamentista, nós estamos vendo uma pauta de violência, nós estamos vendo que há uma incitação à violência, e como se isso aumentasse talvez a capacidade de voto ou a capacidade de ampliar a sua potência eleitoral, a sua capacidade de se reeleger ou de ter algum êxodo, né, no seu processo eleitoral. O que você está pensando sobre isso, Ivan? Introduzindo já nesse assunto, né? Chegou uma pessoa comentando esses dias sobre o início dessa atividade do nosso podcast. Chegou uma provocação aqui que eu acho que você poderia responder, começar a responder por ela. Você até que
já se apresentando como uma pessoa que também é um teólogo e um cientista político, a pergunta é a seguinte: a temática do ódio e a violência nas eleições ganhou destaque. Recentemente circulou inclusive um vídeo nas redes sociais em que um pastor ora para que membros do judiciário brasileiro tenham sofrimento e sejam torturados, gerando uma série de debates. Você viu esse vídeo, com certeza, né? Um Sim, eu pastor vi ontem. do Rio de Janeiro. E na oração, ele pede que Deus envie um vírus, que o vírus ataque a coluna dos principais magistrados, que essas pessoas possam vir a morrer e morrer com requintes de crueldade, né? Então, a pergunta chegou foi o seguinte: pela sua experiência, como as igrejas têm trabalhado a questão da violência política? O caso do vídeo existe em outros lugares ou seria uma coisa isolada? Como a tolerância vem sendo abordada nos cultos? Tá tudo dentro da mesma pergunta. E completa: a temática militar e a noção de guerra santa podem ser usadas para fomentar a intolerância? Então, vamos cada um, vamos pergunta por pergunta. A primeira pergunta aí foi qual? Qual foi a primeira na sequência que você fez aí? A pergunta é: a sua experiência, pela sua experiência, Certo. como as igrejas têm trabalhado a questão da violência política? Tá, vamos pensar aí. Ô, Ivan, eu acredito que agora nós estamos vivendo o que nós plantamos, né? Eu acho que não é uma coisa de agora, né? A intolerância religiosa, ela está se transformando numa intolerância política partidária, né? Lembra daquele caso? Tem um caso muito famoso hoje, quem vai no Rio de Janeiro sabe, por exemplo, acho que já foi até noticiado isso alguma vez em algum dos jornais, de um traficante que se tornou evangélico, né? E tem uma favela no Rio de Janeiro que não pode ter outra religião se não for evangélica, porque o traficante daquele morro, ele é evangélico, então ele expulsa os religiosos de outra matriz religiosa, seja de matriz, Principalmente matriz africana, né? Eles matriz se africana, sentem liberados até o a candomblé, o destruir os espiritismo, exatamente, violência, até mesmo espaços ameaças. físicos. Então, por exemplo, quando você pega um culto, né, evangélico que vai trazer uma certa agressividade, né, a outras religiões, o macumbeiro fez um negócio para você e que é o mal, aquele negócio todo. Tipo assim, acontece uma situação que, por mais que haja ou que possa acontecer alguma situação que a pessoa vai usar da religião para poder ofender ou para poder atacar a outra, a sua espiritualidade, ou com quem ela vai se relacionar espiritualmente, mas de qualquer forma, seja da parte dos evangélicos, ou da parte dos católicos, ou da parte, já teve caso de chutar a imagem de um líder religioso, vai lá e chutar a imagem católica, né? Tipo assim, um evangélico. Então eu acho que isso, Ivan, ao longo dos anos, a intolerância religiosa, a violência, o ódio, né? Isso já é uma realidade no Brasil. Nós já temos isso estabelecido. O proselitismo religioso, muitas vezes, ele tem como base também criar um território, é um certo clientelismo religioso. Nós temos que entender, assim como existe o populismo, o clientelismo, o fisiologismo político, existe o fisiologismo religioso. É aquele projeto de poder de um pastor local, ou de um padre, ou de um terreiro de umbanda. As pessoas têm clientes, né? Tipo assim, é muito comum que, não, aqui é melhor do que lá é melhor do que aqui. Vem para o nosso lado, porque aqui Deus vai te abençoar assim, assim, assado. Então, esse discurso populista da religião, que tem trabalhado para aumentar a sua clientela, os seus fiéis, isso acaba com uma propaganda de desconstruir a oposição. E acaba que essa propaganda, como acontece no capitalismo, no comércio, na economia, compra aqui essa peça aqui que é melhor do que aquela lá,
automaticamente isso foi ganhando um discurso de ofensa. Só que uma coisa é você ofender um produto, outra coisa é você ofender a fé de uma pessoa, a crença de uma pessoa, que talvez está fundamentado numa tradição familiar, que muitas vezes está fundamentado em um carinho muito especial a um determinado rito ou forma de cultuar. Então, enfim, isto vem aumentando ao longo dos anos. Nesse atual momento, tanto da esquerda quanto da direita, nós temos dois ídolos. Nós temos dois ídolos, que é um tipo de idolatria política. Tanto o lulismo quanto o bolsonarismo são dois ídolos, são dois personagens, né, que não estamos debatendo pauta programaticamente falando de programa de governo, ideia, nós estamos defendendo sujeitos. Antigamente, a política se debatia saúde, educação, se debatia segurança pública, saneamento básico, se debatia cultura. Hoje não, se debate dois sujeitos, dois fulanos. Fulanizou o debate de uma forma tão grande que nasceu esse messianismo político. Quem vai salvar? Tipo o Chapolin Colorado, né? Tipo assim, quem é o herói? Né? E isso dividiu o Brasil. Eu lembro meu irmão falando comigo em 2018, falando, Cacá, eles querem dividir o Brasil. Por quê, Ivan? Aquele menino que tem ponto, ele que estuda, que tira nota boa na escola, ele não tem popularidade não, mas os dois que brigam no final da aula têm popularidade. Então, eleitoralmente falando, quanto mais eu unifico, quanto mais eu falo para um grupo unificado, que com uma pauta moral, com um discurso de preconceito, de ódio, eu consigo mobilizar uma massa inteira, isso me desgasta menos, mas a forma que eu faço isso, incitando as multidões, é muito perverso. É muito perverso. Então, ambos se retroalimentam. Então, o que seria o Lula hoje sem o Bolsonaro? O que seria o Lula? Quem seria o Lula hoje se não tivesse Bolsonaro? Hoje um depende do outro O eleitoralmente. que seria Bolsonaro agora, na atual conjuntura, se não fosse o Lula? Então, eu tenho que votar no Bolsonaro para não deixar o Lula ganhar. Eu tenho que votar no Lula para não deixar o Bolsonaro ganhar. Uma grande quantidade de brasileiros já tinha migrado para uma terceira via se não tivesse Lula. Mas muitos estão retrocedendo, voltando para o Bolsonaro, e outros já estão voltando para o Lula, por quê? A polarização voltou a acontecer. Então, uma coisa ele já sabe, isso funciona, isso mobiliza multidões e polariza a política nacional. Agora, com um tom messiânico de ambas as partes, isso se torna uma idolatria política. E uma vez que se torna idolatria política, isso vai além de uma ideia, vai além de uma escolha de um eleitor. Isso é algo espiritual, isso vai na alma da pessoa. Isso se torna uma coisa assim que penetra o coração, as emoções daquela pessoa. Lutar por aquele candidato se torna uma coisa quase que religiosa. Irracional. Você falou irracional. E é aí que eu vejo, Ivan, que a igreja, infelizmente, ela tem também, ao longo desses anos, por exemplo, eu sou pastor há 20 anos. Então, assim, é muito fácil você criar uma imagem incorruptível, uma imagem de um líder que não tem problemas, um líder que fala com Deus, um líder que fala com Deus e o que Deus fala para mim, eu falo para você. Eu me coloco num lugar de superpoder, de total capacidade de resolver problemas, enfim, eu não mostro a minha humanidade. Eu não mostro minhas fragilidades, eu não quebro esse encantamento da pessoa. E as pessoas fragilizadas, muitas vezes, procurando uma referência, procurando uma resposta, procurando uma palavra, essas pessoas elas acabam se tornando reféns de líderes religiosos e de políticos.
E eu penso que quando isso é alimentado, se torna uma cultura, um hábito, uma tendência. E agora o que eu percebo é que a política, principalmente agora nesse momento do Brasil, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, e o Bolsonaro ele conseguiu surfar muito bem nessa onda, se apresentando como Messias, se apresentando como o anticorrupção, o bem, o lado do bem da Aquele que vai história, resolver por nós, aquele né? que vai resolver, que vai proteger sua família, aquele que vai matar o bandido, aquele que vai eliminar o problema, né? Eu tenho falado muito tempo que paz, a verdadeira paz, não é ausência de problema. Eu não tenho paz de verdade eliminando o problema, mas superando o problema. A verdadeira paz não é ausência. Então, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Peraí, eu estou querendo ter paz eliminando o outro? Eu não tenho paz eliminando o outro, eu tenho paz superando traumas, superando os problemas, superando os principais problemas que nós temos na sociedade como um todo hoje. Então, Ivan, eu acho que sim, que infelizmente eu escutei da boca de alguns pastores que bandido bom é bandido morto. Eu escutei de muitos irmãos que é isso mesmo, que tem que matar mesmo. Eu escutei, tipo assim, sobre o ódio da igreja, principalmente que abraçou bastou bastante a pauta do Bolsonaro, o ódio pelo Lula, o ódio pelos petistas, o ódio pelo o STF. A gente tem escutado isso, eu tenho escutado isso, né? E muitas vezes, para uns e para outros, é só uma manifestação de ódio, mas para um todo está chegando a Sim, alguns extremos. Então, eu acho é. que a minha resposta é que sim. E expandindo um pouco, saindo, levando para um cenário mais da sociedade brasileira, voltando lá em 2018, eu estava com você ali na sua disputa pelo Senado, né? Naquele clima da eleição de 2018, a gente, para além de apresentar a opção de um candidato ou outro, a gente ali já alertava para um risco muito grande, que era o desdobramento deste discurso de ódio, desse discurso conflituoso, desse discurso quase bélico, né? Que era Aham, uma coisa que era a conversa das pessoas, muito potencializada pelas redes sociais. sim. Mas a gente está vendo que, de fato, esse risco se transformou num grande problema real, onde hoje não é mais só uma coisa nas redes sociais ou na palavra. As pessoas estão indo para as vias de fato, né? As vias de E fato. eu queria tocar num ponto que não tem como fugir dele nessa semana, que foi o assassinato daquele tesoureiro do Aham. PT, um senhor de Marcelo nome Arruda. Marcelo Arruda, que entrou numa discussão com um bolsonarista. Esse camarada foi em casa, parece que só para deixar a esposa e a filha que estava dentro do carro, já voltou armado e entrou dentro do salão, já atirando nas pessoas e, infelizmente, matou esse cidadão, matou o Marcelo Arruda e também foi alvejado por um Na verdade, tiro. parece, eu não sei se você está mais com uma elucidação maior da situação, mas parece que eles não são amigos, eles não se conhecem, não se tem proximidade. O bolsonarista não foi convidado para a festa, ele não estava na festa. E segundo o que eles estão falando, parece que ele viu um vídeo, numa câmera interna do clube, que um clube que ele fazia parte do clube, não sei se ele é diretor do clube, alguma coisa, algum conselheiro do clube, que estava tendo uma festa com o tema do Lula dentro do clube. E aí eu não sei se eles tiveram uma discussão antes, estão tentando investigar isso, ou se simplesmente pelo fato de estar tendo uma festa com o tema do PT, ele entrou no salão já ameaçando, gritando Bolsonaro, né, e já entrou para uma discussão e ali para uma violência já armado, já. É assim, eu acho assim, surreal. Aconteceu o fato, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre esse clima, né? Nem estamos ainda, de fato, na eleição, mas algumas semanas estaremos em período de eleição, né? E em 2018 teve, inclusive, uma facada sobre o próprio candidato Bolsonaro. Sim. Então, como que você enxerga esse espírito, né? Esse entendimento que está no coração das pessoas hoje de discutir política com um sentimento mais de luta, de conflito, de quase que sair para a mão, para o braço, né? E agora até mesmo
um bang-bang, né, nas armas? Ô Ivan, eu sou totalmente pacifista nesse aspecto. Eu sou totalmente contra isso. Eu não acredito que nós vamos construir uma política, uma nação diferente na base da violência, na base do ódio. Eu não acredito mesmo assim que isso tenha algum efeito de transformação na sociedade como um todo. Pelo contrário, eu gosto muito, nós somos cristãos, né? E eu gosto muito quando eu vejo Mahatma Gandhi falando sobre Jesus. Ele fala assim, quando eu lembro no filme do Mahatma Gandhi, ele está andando em cima da calçada e uma pessoa pede ele para poder sair da calçada e agredir ele, e a pessoa que estava com ela fala assim, vamos sair. Ele falou assim, e a pessoa que estava com ele era um padre, e ele fala assim, o seu Cristo não fala? Se te bater no seu lado direito, dê ao seu lado esquerdo. Em outras palavras, dar a outra face. Né? Eu acho que hoje a gente precisa entender o que era dar a outra face. Né? O que é não fomentar a violência no ambiente político. Eu penso, nós temos Marina Silva como uma grande referência na nossa vida, né? E nas eleições passadas presidenciais, ela fez um documento, né, que ela não divulgaria fake news e que ela não faria nenhum debate de ódio, nenhuma pauta de ódio. Eu acho que esse é o ponto. A gente precisa entender como nós vamos construir um Brasil melhor. Né? Uma coisa é o futebol. Você está lá torcendo para o seu time, o Fla-Flu, Cruzeiro e Atlético, né? Ali é uma diversão, um entretenimento. E aí, outra coisa é a torcida organizada que vai para a rua para poder um matar o outro por simplesmente ser de outro time. Eu não consigo entender isso. Não entra na minha cabeça. Uma coisa é você fazer um debate acalorado, de ideias, de construção, de defender o que você acredita economicamente, socialmente, ambientalmente, para a sua cidade, para a sua nação. Outra coisa é você defender a eliminação do seu adversário. Do seu adversário. Né? No final da pergunta, você fez uma pergunta, falou assim, se há um risco disso acontecer. A temática militar e a noção de guerra santa podem ser usadas para fomentar intolerância? Totalmente. Ivan, eu não sei se você tem essa sensação, assim, eu tenho essa sensação. Eu via os filmes da Segunda Guerra Mundial, das pessoas com a cegueira total em relação a Hitler, né? E se você vê qual foi a justificativa, né? Uma das justificativas que o Hitler ele levantou para poder exterminar os judeus foi que havia muitos loucos, os hospícios estavam aumentando na Alemanha e que a loucura era uma praga, uma maldição de Deus porque os alemães tinham aceitado, acolhido os judeus que o Hitler acusava eles de deucídio, aqueles que mataram Deus. Então, porque vocês mataram Deus, vocês mataram o Filho de Deus, vocês mataram Jesus, nós estamos acarretando, nós estamos recebendo uma grande maldição de Deus, e a loucura é parte dessa maldição. Então, olha como é que o discurso religioso ele se transforma num discurso militar, depois a justificativa da eliminação, do extermínio desses judeus. Então, assim, hoje, a oração do pastor, que vai desejar a morte, doenças, o mal, né, dos juízes do STF. E o mais interessante é que ele está orando, né, e eu quero fazer uma ressalva em relação a isso, por ser pastor também, uma oração assim, ó Deus, destrói, é como se Deus estivesse a serviço dele, como se Deus lá do céu estivesse com uma canetinha, Ivan, anotando ali, tá bom, pastor, você quer que eu, então vamos lá, você quer que eu
coloque doenças no juízo do STF, você quer que eu mate eles, que eu mate a família deles, você quer que eu destrua a vida deles. Deixa eu notar aqui, é isso mesmo, pastor? Como se Deus estivesse no céu. E ele grita assim, né? Deus, ouça o nosso clamor. Ouça o nosso clamor. É uma Né? Tipo loucura. assim, enquanto Jesus falou assim, quando você for orar, ore assim, Pai nosso, que estás no céu. Né? Incluindo todos, não é nenhuma oração que fala do que eu quero, mas venha a nós o vosso reino, o que tem a ver com o que você quer, seja feita a sua vontade. Não, né? Ele fala, pão nosso de cada dia, o nosso pão. Questões sociais, questões importantes para todos. A oração, perdoe as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Não me deixe cair em tentação. Então, tipo assim, é completamente coerente. Eu falo que uma das palavras que eu mais amo na Bíblia, a palavra intercessão, que é a raiz da palavra ali, oração, que fala sobre o quê? Sobre a palavra hiperitugano, Ivan, que significa entrevistar a Deus. Então a pergunta, a oração deveria ser, Deus, o que você pensa sobre o STF? Como nós devemos agir Como é que diante nós devemos agir do que diante está acontecendo? de algum tipo de justiça no governo federal? Então, ora, Deus, acaba com Lula, acaba com Bolsonaro. Não, Deus, o que você está fazendo? Porque você é soberano. O que você está fazendo? Eu quero participar da sua agenda porque ela é boa, perfeita, agradável. Ela muda a realidade. Como nós podemos levantar nesses dias a bandeira do amor? Como nós podemos ser como seu filho Jesus, como Jesus veio aqui na terra e fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Como é que nós podemos nos parecer mais com você, quando você disse que bem é amar os seus amigos, amar as pessoas que te amam? Eu desafio você, ame o seu inimigo. Ivan, que loucura! Eu faço o sol nascer para as pessoas, para os justos, para os injustos. Eu faço o sol nascer para o STF. Eu faço o sol nascer para a Câmara de Deputados Federais. Eu faço o sol nascer para a comunidade LGBT. Eu faço o sol nascer para todas as pessoas. Não existe essa pauta de ódio. Eu faço a chuva cair para os bons e para os maus. Então, assim, aonde está na Bíblia alguma fundamentação que dê lugar a esse tipo de oração, onde o próprio Filho de Deus morreu de uma forma injusta, levando sobre si os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Mas o que falaram sobre Jesus nos últimos dias é um pouco diferente. Eu queria até te trazer essa provocação também, para a gente fechar esse assunto, porque Bolsonaro disse que se Jesus estivesse vivendo no nosso tempo hoje, ele, com certeza, ele teria uma arma, ele compraria uma pistola. Não, essa ideia armamentista hoje, Ivan, ela tem uma fundamentação, ela tem uma base ideológica que vai além. Nós não estamos falando só sobre armas, Ivan, nós estamos falando sobre medo. Nós não estamos falando sobre armas, nós estamos falando sobre o tipo de segurança que eu acredito que vai proteger minha família. Todas as pessoas, eu lembro que a Marina estava em Santa Catarina, eu fui fazer parte de um debate com ela, e a primeira pergunta que o entrevistador fez para ela é o que era paz para ela, o que era liberdade para ela. E ela respondeu assim, liberdade para mim é um peixe na água, ele é livre para ser ele. É um pássaro voando. Liberdade é quando você tem total condição de ser você. Ele perguntou assim, mas seria liberdade para você também? É um pai estar armado e poder defender a sua família com uma arma, caso alguém pule na sua casa? A Marina olhou assim, e eu também olhei e falei assim, gente, que estranho. Eu pensei que eles eram cristãos. Né? O medo, a confiança. Eu sempre dou um exemplo, Ivan, muito interessante. Olha que interessante. Quando Deus, vamos falar assim, já que ele falou que Jesus compraria uma arma, então vamos pensar assim, 2 fatos importantes. O primeiro no Egito, o exército egípcio oprimindo o povo de Israel. Deus mandou o povo de Israel comprar armas? Não. Deus fez pragas. E essas pragas mostrou o que para esse povo? Olha, eu te protejo. Eu sou mais forte do que as armas de Faraó. Deus não mandou o povo armar. Deus, o que ele fez? Ele
ele protegeu, ele encorajou esse povo a enfrentar a escravidão, as injustiças, não por armas, mas pelo poder de Deus. E o mais legal de tudo é a última praga. Porque, Ivan, venhamos e convenhamos. Ah, tá bom, é a família, né? Beleza, eu quero proteger minha família. Qual foi a última praga? Deus disse assim: pegue o sangue do cordeiro, passe nos umbrais das portas da sua casa, que essa noite o Espírito da morte vai vir, vai saltar as casas que tiver o sangue de Jesus. O sangue de Jesus seria o sangue do cordeiro nas portas. Sim. E as casas que não tiverem, o Espírito da morte vai entrar e vai matar o primogênito de cada família. A pergunta é, o exército dos egípcios estava de prontidão? Sim. Eles estavam armados? Sim. Eles eram muito numerosos? Sim. Tinham muros? Sim. Tinham toda a tecnologia daquela época para proteger seus filhos? Tinha. Mas ele conseguiu proteger do espírito da morte? Não. E aquelas casinhas pequenas, humildes dos israelitas, que não tinha segurança, que não tinha nenhuma tecnologia, não tinha muro, totalmente vulnerável. Mas aquela noite, o que salvou aquele povo, o que salvou aquela família, não foi a arma da família, foi ter o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas. Então, eu te falo, se você realmente acredita em Jesus, se você acredita realmente se você realmente tem fé, se você é um cristão, o que é mais poderoso para você? Uma arma? Ou a fé na eternidade? Porque ainda que tire sua vida, o que é mais poderoso? É você se autoproteger ou você confiar em Deus? Mas então você está querendo dizer, você percebe que esta aceitação por parte de uma parcela considerável, vamos colocar assim, dos cristãos, com a pauta armamentista, é um sinal de uma fraqueza do ponto de vista da fé, da confiança em Deus? Total. Eu acho que isso é total, Ivan. Já não confio mais em Deus como o protetor, então Eu confio, uma solução caseira. eu confio no Messias, eu confio no exército, eu confio na arma empunhada na minha mão, eu confio na violência. Naquilo que eu vejo. Então, tipo assim, e não é simplesmente, eu tenho fé em Deus e Deus vai tirar o ladrão da minha casa. Não, quem tem fé em Deus, não é só uma questão de arma. Antes de eu pensar em comprar uma arma, eu tenho que pensar em diminuir o muro da minha casa. E para eu diminuir o muro da minha casa, eu tenho que aumentar a mesa do jantar. Então, em outras palavras, eu acredito no repartir do pão. Eu acredito que a violência ela é resultante de miséria, de injustiças, de direitos que não foram acessados pelas pessoas. Então, eu penso, Ivan, que Jesus ele realmente nos ensinou que para produzir paz, para levar a bandeira do amor, não é com armas que nós vamos fazer isso, mas é com práticas de amor. O amor resolveria, né? E esse amor não é romântico. Como o amor é violento. não foi praticado e não resolveu, O egoísmo predominou. pontualmente se resolve com a violência. Com a violência, exatamente. E a violência que está aumentando numa escalada enorme. Você pensa, se Jesus compraria uma arma hoje? Não. Em Lucas 22, ele não fala para comprar uma arma. E, em outras palavras, ele está falando assim, se você pegar Lucas 9, 1, até o versículo 4, que ele fala assim, não leve bolsa, não leve alforjes, não leve 2 túnicas, não leve dinheiro, não leve pão. Jesus falou assim, eu não quero que você leve nada. Por quê? Jesus aqui ele fala, tipo, o que é o bordão? Ele falou assim, eu não quero que você confie no que você faz, eu quero te ensinar a fazer o que eu te criei para fazer. Eu não quero que você confie no alforje, eu quero que você confie em mim. Eu não quero que você confie no pão, eu não quero que você confie no dinheiro. Quando você pega Jesus em Lucas 9 falando sobre esse assunto, para não levar, ele está querendo tipo, eu quero ensinar vocês a confiar em mim. Ele está falando para os seus discípulos, para os apóstolos. A nível de discipulado, ele está falando assim, eu quero que você negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. E quando você me seguir, eu não quero que você leve alforje, eu não quero que você leve dinheiro, porque tudo isso é em que você confia. E eu quero que você tire isso para você aprender a confiar em mim. Lá em Lucas 22, quando ele vira para Pedro e fala assim, porventura, lembra quando eu mandei você sem alforjes, quando eu mandei você sem 2 túnicas, lembra quando eu mandei você sem tudo isso, sem dinheiro, sem pão? Lembro. Então, ele pergunta, faltou-lhe porventura alguma coisa? Ele falou assim, não, Senhor. Ele falou assim, então vocês confiam em quem? Ah, nós confiamos em você, vocês nos ensinou. Então, vocês confiam em espada? Vocês confiam no alforje? Ele falou assim, não. Então, se você quiser, pode adquirir agora, porque você já descobriu que não é isso que te protege. Não é isso, da sua segurança não está nisso. E como aplicar isso na cena Olha, pública? tá bom, mas tanto que isso foi tanto real, Ivan, que quando o Pedro ele sente-se ameaçado por ser um zelote, e é interessante a gente contextualizar que Pedro acreditava que Jesus era o Ben Davi, que ele viria como um rei, os zelotes acreditavam, né, que ele ganharia o poder de Herodes na base da guerra armada, tanto que Pedro ele acreditava, ele era uma crença, tanto que Barrabás era zelote, Judas era zelote. Então, nós temos que entender o contexto ali. Então, Pedro, quando ele arranca a espada e arranca a orelha daquele soldado, Jesus falou assim, então agora começou, vamos lá. E todo mundo começou a arrancar a espada. Não, Jesus pega a orelha do cara no chão, coloca a orelha de novo no cara, vira para Pedro e fala, Pedro, você não entendeu nada, né? Você não entendeu nada. Isso não tem a ver com o que eu vou fazer, Pedro. Você sabe que se eu quisesse, eu poderia orar e vinham anjos aqui, nós venceríamos essa guerra. Se fosse uma guerra ibérica, se fosse um poder militar, tem milhares e milhões de anjos à minha disposição. Eu posso fazer uma oração aqui e destruir tudo. Mas quem com a espada fere, com a espada será ferido. O próprio Jesus, ele declara isso, falando tipo assim, não é essa a minha pauta. Porque Eu não sou armamentista. é uma questão de medida, né? Você gera uma medida e que depois você pode ser julgado ou colocado na mesma medida, né? Exatamente. E Jesus não está preparando Pedro para matar. Jesus está preparando Pedro para morrer por amor. Então, nós estamos falando de cristianismo. Se Jesus compraria uma arma. Não, Jesus não ensinou a gente a matar. Ele ensinou que a morte não tem poder maior do que o que ele tem. Sim. Que ele tem o poder da vida eterna. E ele está falando tipo assim, o meu ensinamento para vocês é que vocês não podem ser reféns do medo da morte, porque eu venci a morte. Mas, Cacá, e trazendo isso para uma aplicação para a cena pública, né? Esse conceito, esse entendimento, sendo aplicado na cena pública, sim, na política. Porque, veja bem, essas pessoas entendem que na cena pública, então eu vou fazer uma articulação do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, para que as pessoas tenham a liberdade de ter as suas armas, de fazer a proteção pessoal, de fazer a proteção da sua família. Sim. Né? Como que a gente pode, então, pensar uma política pública alternativa a essa, com esse entendimento, sim, que você tem trazido, para poder melhorar de fato a solução desses problemas, a vida das pessoas? Então, Ivan, vamos lá, vamos pensar. Vamos pensar, no final desse podcast lá, dessa entrevista lá aqui em Santa Catarina, eu virei para aqueles jovens e perguntei para eles assim, vocês estão falando em matar? Eles têm um canal no YouTube que tem mais de 1 milhão de seguidores. Eles ensinam crianças a atirar, eles têm arma escondida debaixo do subsolo, eles têm estrutura enorme, porque eles são assim... Eles estão preparados para a guerra. Preparados para a guerra. Lá em Santa Catarina, vou te falar uma coisa, lá tem Ku Klux Klan, lá tem todo esse tipo de reacionários armados. Eu vou te falar, é muito sério, as pessoas talvez não entendam a gravidade disso. Tem muita gente. E no final eu perguntei para eles assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês estão falando em matar, vocês estão falando em se proteger, vocês estão falando em ter direito, ter liberdade de tirar a vida de uma outra pessoa caso ela ofereça ameaça a vocês. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A Marina já tinha ido embora já e eu fiquei com ele assim, você já atravessou a rua da sua casa e foi numa comunidade? Vê como cresce como uma criança numa comunidade? Que muitas vezes nasce órfão de pai e mãe, que muitas vezes tem uma mãe que o pai já foi embora
tem mais 3, 4, 5 filhos, desempregada, sem segurança alimentar, sem moradia. A verdadeira família brasileira, né? A verdadeira família, nós estamos falando de milhões, mais de 50 milhões de pessoas no Brasil hoje. Você já entrou nessa comunidade e viu a fome, a miséria? Vocês já fizeram alguma coisa preventivamente? Você tem um site com 1 milhão de pessoas seguindo vocês. Vocês já arrecadaram cesta básica. Vocês fazem projetos sociais nas comunidades, pegando esses meninos antes de se tornarem traficantes e fazendo escolinha de futebol com eles, escolinha de basquete, de vôlei, dando aula de música para eles, de luta. Vocês já pensaram em fazer alguma coisa antes desse cara se tornar um traficante? Vocês já pensaram em melhorar as escolas? Perfeito. Antes de matar? Por que matar é a primeira opção? Por que matar é a única opção? Por que me armar até os dentes, treinar meus filhos a dar tiro nos outros, é a única opção? Eles falaram, a gente nunca foi e a gente nunca vai. Ele falou desse jeito para mim. Eu falei assim, cara, tipo assim, não tem que debater com vocês, meus amigos, sinceramente. Vocês estão vivendo um nível de intolerância, vocês estão vivendo dentro de uma bolha. Vocês não estão interessados com o Brasil de verdade, estão querendo ter um Brasil para vocês. Vocês não estão interessados em realmente solucionar um problema coletivo, estão interessados em proteger o que é seu. Isso não é política, meu amigo. Isso não é política. Política é a arte de servir o que é de todos, o bem comum. Então, se eu tenho uma praça, e essa praça destruída, o meu trabalho é recuperar essa praça para que todos possam utilizá-la. Então, hoje, Ivan, aplicando hoje o amor de Deus, o testemunho de Jesus, não é para comprar uma arma. É para repartir o meu pão. É para desenvolver um modelo de educação que possa salvar essas pessoas. Políticas públicas. De esporte, olha, de saúde. Aqui, olha, perfeito. implementar políticas públicas, afirmativas, sabe, nas periferias, sabe, implementar, entender que nós precisamos investir milhões, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais nas favelas, construindo quadras, campos, escolas de esportes, de música, de inclusão, de arte, melhorar as escolas públicas, melhorar os postos de saúde, melhorar as praças, inclusão, levar tecnologia, levar solução, levar emprego, renda, levar desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano. Sabe, Ivan, porque quando a gente realmente tiver um Estado suficiente para essas pessoas, eu te garanto, Ivan, eu tenho 20 anos de experiência. Ninguém quer viver num tráfico de drogas e dar a vida para poder morrer com 18 anos, não. Um jovenzinho, uma criança que nasce num ambiente como esse, ele vai crescendo, revoltado, apanhando. E muitas vezes a solução que ele vê é o traficante, que ganha dinheiro rápido, fácil, vendendo droga. Então, enfim, infelizmente, essa é uma realidade no Brasil hoje. O tráfico vai aliciar milhares e milhares de jovens e adolescentes. Por quê? Porque eles não têm acesso a mais outras coisas. Ele cresceu enxergando aquilo ali como a única opção dele? Quantos por cento, a pergunta é, dos jovens de classe média, média alta são traficantes hoje? Baixíssimo. É. Tem acesso à universidade, tem acesso à tecnologia, tem acesso, pega uma motinha, Geralmente faz trilha, são os consumidores, pega uma bicicleta, vai para o shopping, vai no cinema, viaja, conhece o Nordeste, o Norte, conhece o Brasil, conhece praias. Ivan, vou entrar em Nova Contagem aqui, vão perguntar para 100 crianças, você já foi na praia alguma vez na sua vida? Eu te garanto que menos de 10 vai falar que já foi. Se você perguntar assim, você já foi no shopping? Quantos por cento da população de Nova Contagem já foi num shopping um dia? Nunca comeram um McDonald's? Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Sim. Então, tipo assim, agora entra no sistema prisional. Eu sou capelão prisional há 20 anos. Quantos por cento da população carcerária, Ivan, é de classe média, média alta e que é branca?
Quantos por cento da população carcerária? 80% da população carcerária hoje, Ivan, são de negros, de periferia, que não tiveram acesso à educação, ao esporte, a uma vida digna. Então, Cacá, tipo assim, você está falando que é um problema estrutural, né? estrutural. E eu vou, com Nós estamos querendo isso, resolver isso na bala. emendar aqui na última pergunta do nosso podcast e indo para um tema muito importante que falam que inclusive é central na decisão do eleitor para as eleições desse ano, que é a economia. E a Ivan, gente está vendo. deixa eu só fazer você vai fazer uma pergunta, nós vamos fugir, mudar o assunto. Deixa eu só falar uma informação. Eu estou emendando esse aí, mas pode Tá, falar. mas deixa eu falar uma informação antes da gente entrar num outro assunto, que eu acho que é importante a gente elucidar. Esses dias eu estava vendo um debate, eu estava vendo em alguns jornais falando sobre a questão dessa questão do armamentismo no Brasil. Tá? Só para finalizar isso aí. E muitos deles estão falando, tipo assim, aumento da violência no trânsito, aumento da violência nas ruas, a morte do Marcelo Arruda mostra exatamente essa violência que está acontecendo agora, que pode acontecer muito mais nas eleições, que tem acontecido. Agora, vamos só um dado aqui. No Brasil, hoje, nós já temos a polícia que mais morre no Brasil, no mundo. A polícia que é mais acometida, mais, assim, vítima, que é vitimizada por armas de fogo, é a polícia brasileira. Também é a polícia mais letal do mundo. Olha só que Que interessante. mais mata e que mais morre. Que mais mata e que mais morre. E olha que interessante. Então, dos que morrem no Brasil, então vamos pegar aí 60 mil, 70 mil, 40 mil. Quantas pessoas morrem no Brasil anualmente? 100 mil? Vamos pegar aí um número. Qual é a estatística? De mortes violentas, né? De mortes violentas por armas de fogo. Vamos puxar isso. Né? Vamos procurar isso aí. Beleza. Deu um número, X. Olha que loucura, Ivan. Quantos por cento... Aí, muitas vezes, eu vou conversar com uma pessoa que é armamentista, ela fala assim, mas olha os Estados Unidos, todo mundo tem uma arma. Olha para os Estados Unidos, todo mundo tem arma, lá se compra arma livremente, cada um protege a sua família, né? Inclusive, nós temos assim um vereador aqui de Belo Horizonte, que é o Nicolas Ferreira, que é cristão, que hoje é um porta-voz da igreja evangélica hoje, e ele é armamentista. Vira e mexe, eu vejo ele carregando uma arma. O Bolsonaro é armamentista, que se diz cristão. Muitos pastores assim que eu conheço no Brasil são armamentistas. E muitas vezes eles falam assim, olha para os Estados Unidos, eles têm armas de fogo, eles podem proteger sua família. Aí eu te pergunto, Ivan, quantos por cento dos crimes por armas de fogo nos Estados Unidos, pelos homicídios, são elucidados? Essa é uma pergunta para mim fundamental. Dos crimes por armas de fogo nos Estados Unidos, hoje, quantos por cento desses crimes são investigados e elucidados? Quantos por cento? Não sei. 98%. 98 são Elucidados. alvo de investigação Não, que alvo? e de uma conclusão. Existe um juiz para cada caso. Existe uma comissão para cada caso. Ivan, é como assim, não passa batido. Se você matar alguém nos Estados Unidos com arma de fogo hoje, você vai ser investigado. Agora, 98%, a gente pode colocar até 100%, talvez um caso ou outro não vai conseguir ter essa elucidação. Agora eu te pergunto, quantos por cento, presta atenção nessa matemática, dos crimes com arma de fogo no Brasil são elucidados? Quantos, cara? 4%. 4? 4%. De 98 nos Estados Unidos Então, para 4 aqui? No Brasil, nos Estados Unidos é liberado, né, comprar arma. Tudo bem, mas se alguém matar alguém lá, ele vai ser investigado. No Brasil, 4% dos crimes com arma de fogo são elucidados. Olha a discrepância. Agora, outra informação muito importante. Dos que mais morrem no Brasil, dos 100%, não sei qual número você achou aí, mas vou colocar aí 60, 70 mil, depois vamos pesquisar melhor isso aqui.
Você chegou perto aqui. Segundo notícia da Gazeta do Povo, 2021 foram 47.500 assassinatos. Assassinatos. Dos 47.500 assassinatos no Brasil por arma de fogo, assassinatos violentos, a minha pergunta é: 80% desses homicídios, os que mais morrem estatisticamente são jovens, pretos, de periferia. Olha que loucura. Então nós estamos falando que dos 100%, 80% é de um público específico, que são os moradores das periferias. Olha que interessante. E 4% disso aí vai ser Não, investigado. não, que é 4% Do total. do total, dos 100%, são elucidados. Agora, quantos por cento Dos elucidados são desse público. são desses que mais morrem? Ivan, menos de 1%. Menos de 1% dos que mais morrem no Brasil, dos 80% dos que mais morrem, são elucidados. Em outras palavras, matar alguém no Brasil, numa favela, não dá nada. É um corpo a mais. É uma estatística. Nós estamos falando de uma nação que quer se armar igual uma nação como os Estados Unidos, que elucida 98% dos crimes. E no Brasil, quer ter o mesmo número de arma e não tem elucidação. Pode acontecer uma guerra, nós não temos estrutura jurídica. É a conta que não fecha, né? Não fecha. É isso que eu queria dizer, porque... Então, eu queria dar essa informação que é importante. Você sabia disso? Não. Não é uma informação importante para a gente poder... Gritante, né? Gritante. Esses números realmente mostram que essa solução pontual, essa solução sendo colocada de forma paralela a outras políticas públicas, você pode causar um problema muito maior do que você tem. Muito maior. E é isso que eu queria emendar no que eu falei, que é uma pergunta final, porque a gente vê que passa ano, entra ano, e não tem uma construção de um novo modelo, por exemplo, de segurança pública. Não tem. Né? A discussão, às vezes, é de colocar mais recursos dentro do modelo que já está fadado ao fracasso. Que já se demonstrou completamente... Pouquíssimas pessoas, e não são os governantes ou os principais, aqueles que têm caneta na mão, discutem um novo modelo de segurança pública, um novo modelo de justiça social. Né? E aí, quando se aproxima do período eleitoral, se vê algumas tentativas para poder justificar e para poder pedir o voto novamente. E é isso que eu queria emendar no que eu estou chamando de uma pergunta, até falando de economia, que é um tema que dizem que vai ser o central da decisão do eleitor nesse ano, que foi essa PEC aprovada, né, aos trancos e barrancos, né, passando aí o trator pelo governo federal para poder colocar um auxílio emergencial de R$600 agora, durante a eleição. Cacá, você foi candidato, eu também já fui. A gente, durante a eleição, a gente se depara com inúmeras necessidades quando a gente está andando na rua. E eu sei da sua vocação social, do seu trabalho, eu também faço trabalhos de acolhimento, de socorro a famílias, às pessoas, durante a nossa vida. Mas na hora que chega na eleição, que a gente é candidato, a gente não pode mais fazer. E a gente fica com o coração apertado, mas você entra dentro da casa de uma pessoa que ela não tem o que comer, mas você não pode dar uma cesta básica para ela, porque você é candidato. Se você der uma cesta básica para ela, configura como se você estivesse comprando o voto dela. Você entra dentro da casa de uma pessoa que você está vendo que ela está precisando de uma telha, porque se chover, vai cair água no colchão onde ela dorme. Mas você não pode dar para ela uma telha, porque você, como candidato, dentro do período eleitoral, a legislação fala que você está comprando voto. Né? E a gente está vendo descaradamente o governo federal aprovando um pacote de 40 bilhões de reais a menos de 80 dias das eleições. Ou seja, todo esse modelo estruturante que podia realmente solucionar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas, não foi feito. E agora vai liberar uma grana para poder transformar a vida das pessoas em 3, 4 meses, ou é compra de voto mesmo? É compra de voto, sem dúvida. Não há uma preocupação de produzir políticas públicas para solucionar, por exemplo, a questão da miséria. As estatísticas mostraram, mais de 50 milhões de pessoas no Brasil hoje têm problema de segurança alimentar. Tem insegurança alimentar.
Então nós estamos vivendo um momento hoje seríssimo social no Brasil, econômico, e a menos de 40 dias das eleições, né, 40 e poucos dias das eleições, a gente vê uma PEC sendo aprovada para comprar voto. Isso é compra de voto. Infelizmente, eu sou a favor. Eu acho que tem que realmente, o Estado tem que fazer essa distribuição de renda. O dinheiro tem que chegar nas pessoas que mais precisam, principalmente as mulheres desempregadas, com filhos, que não têm o que dar de comer. E vai ser muito bom esse dinheiro, muito bom mesmo. Eu tenho certeza que no momento que nós estamos vivendo de desemprego alto, um momento de miséria, esse dinheiro vai dar um impacto. Mas por que não fez isso antes? Por que não transformou isso num projeto realmente de governo mesmo? Por que não pensou nisso antes? Porque não é o interesse. Eles vão fazer um período dentro do processo eleitoral e depois ele vai se findar, né? É descarado, né? Mas pela carência da nossa nação, pela necessidade que o Brasil tem, infelizmente, muitos vão ceder a esse apelo e muitos vão até mesmo votar por esse motivo, né? Por extrema necessidade. Então, assim, eu fico muito triste, Ivan, porque é uma forma de impactar, de mudar, de alterar o voto dessas pessoas, né? Mas, assim, nós estamos vivendo um momento muito difícil, Ivan, muito difícil mesmo. E, assim, eu quero te agradecer por esse bate-papo de hoje, que foi muito bom. Eu acho que a gente conversou sobre muitos assuntos. E semana que vem nós estamos aqui de volta para conversar um pouco mais, para poder absorver as pautas da semana que a gente vai aglutinando durante a semana e trazer aqui. E você que está nos assistindo, faça a sua pergunta, traga uma pauta para a gente debater. Pode mandar pergunta, vamos responder aqui para vocês aqui, né, Ivan? Isso mesmo. Então vamos tentar. Se a gente não souber, a gente pesquisa, a gente corre atrás, a gente vai estar respondendo para vocês aqui. Então eu quero deixar aqui a última coisa, que hoje eu posso fazer isso legalmente. Eu posso anunciar que eu sou pré-candidato a deputado federal, Ivan. Eu quero deixar aqui essa mensagem para os que estão nos assistindo, que eu sou pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais. E eu quero muito, muito mesmo que você conheça a minha vida, conheça a minha história, conheça as propostas que nós temos assim elaborado para Minas Gerais e principalmente para as pessoas que mais precisam. Me siga nas redes sociais. Se você tiver interesse em estar me acompanhando nessa jornada, são um pouco mais de 40 dias até as eleições. Se você tiver interesse em receber o nosso material, seja um vídeo, seja um post, me chama aqui nas redes sociais, me chama aqui no Instagram, dá um ok para mim aqui, que eu vou estar entrando em contato com você para a gente estar conversando e que você possa estar se engajando com a gente nesse ano eleitoral, um ano para a gente que a gente acredita muito que será determinante para os próximos anos do Brasil. Essas eleições elas vão ser um divisor de águas, Ivan. E eu acredito que no parlamento muitas coisas vão ser decisivas. Sim. Majoritariamente eu estou bem desanimado, nem por Bolsonaro, nem pelo Lula. Eu não tenho afinidade com nenhum dos dois e nem acredito que nenhum dos dois possa trazer uma melhoria para a nossa nação hoje. Mas eu acredito que eleger bons deputados federais, senadores, deputados estaduais, é fundamental a gente fortalecer o parlamento com pessoas do bem. Então, se você está cansado também dessa polarização, de Lula, Bolsonaro, de esquerda, direita, procure um parlamentar, invista numa campanha proporcional, num parlamentar, deputado federal, deputado estadual, senador, escolha bem seus parlamentares, porque na Câmara de Deputados, no Senado brasileiro, nas assembleias dos estados, nós podemos sim fazer um debate mais rico, construir propostas mais concretas e impedir ou cooperar com os nossos próximos governantes. Deus abençoe vocês, obrigado pela atenção. Ivan, suas considerações finais aí. É isso aí, Cacá. Obrigado por essas palavras, né? Que são palavras que fazem uma leitura do cenário atual, mas com uma perspectiva de esperança, de que é possível mudar, de que é possível melhorar, né? E que isso passa por mim, por você, pela sociedade e, claro, também pela política, pelos espaços, né, políticos, os espaços de poder. Pessoal, até semana que vem.
e estaremos juntos aqui novamente. Vamos virar para aquela Que lá. Deus abençoe vocês.